Bom dia e bem-vindo ao Estúdio R&C. Hoje temos a sorte de receber Benjamin Jung para falar sobre seu primeiro livro. Vamos falar sobre como a Rússia consegue continuar a guerra mesmo sem ter acesso a componentes ocidentais devido às sanções impostas. É teoria sim. A evasão de sanções já ocorria durante a Guerra Fria ou é algo novo? A evasão de sanções, como a Rússia pratica hoje, na verdade, não é nova. Já observamos isso nos anos 70, observamos nos anos 80, com um caso de espionagem francesa muito conhecido chamado caso Farewell. Naquela época, assim, um espião do Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, chamado Vladimir Vetrov, era espião em Paris, responsável pela espionagem industrial, especialmente para microeletrônicos, para Equipamento? aeronáutico, etc. E, na verdade, por razões pessoais, vai para o oeste e explica aos serviços de inteligência franceses da época, que depois vão explicar aos americanos como a Rússia, ou melhor, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, completamente infiltrou toda a pesquisa e a indústria aeronáutica e militar mundial, pelo menos a ocidental. Mas aí era inteligência para copiar, mas já havia na época a aquisição de componentes, porque a Rússia já não era capaz de produzir as coisas que colocava em seus sistemas de armamento ou de aviação, etc. O que ainda é o caso hoje. Hoje a Rússia não é capaz de fabricar os semicondutores que vai colocar em seus drones, em seus computadores de bordo de avião, em seus mísseis. Ela ainda é dependente dos países que agora são seus inimigos no cenário internacional, mas que a equipam, mas que continuam a equipá-la. Então, tipicamente, isso significa que no ano 90, a Rússia interrompe todos os seus programas de reequipamento. No ano 2000, eles tentam recuperar o poder, produzir novos equipamentos, novos tipos de tanques, o T-90.000 com uma ótica super made in France, helicópteros super exóticos made in France. Então também há os aviões de caça, por exemplo, a grande cooperação com o Sukhoi 34. Eles poderiam ter feito sem nós, e foi uma maneira de acelerar. Ou realmente eles eram incapazes de desenvolver todos esses equipamentos. Então, há uma filial na qual a Rússia está particularmente atrasada, que é a dos semicondutores. Eles estão bem abaixo do nível de Taiwan ou da França. Na França temos gigantes como a ST Microelectronics, o Thales, nos Estados Unidos, a Texas Instruments, enfim, há outras. E, na verdade, a Rússia pratica o que chamamos de compra pronta. Ou seja, quando os escritórios de estudos trabalham em um sistema de armamento, eles vão ver o que existe em catálogos e desenhar seu armamento com base nisso. E então o Sukhoi 30, né, como os mísseis Kinjal, como os drones Orlandis, como os iranianos com os Shahed, que agora são fabricados e sob licença pelos russos, são pilhas de equipamentos ocidentais que os russos não conseguem produzir sozinhos. Então, tipicamente, eu sei que na época, no Sukhoi 30, que também é vendido para a Índia, aos sistemas de posicionamento, às telas, à avionics, ao visor de cabeça alta. O Sukhoi 34 possui o mesmo sistema de designação do Rafale. E você também viu isso em outras áreas, ou é realmente específico para a aeronáutica? Então, eu vi isso em mísseis, eu vi isso em drones, vimos isso em veículos blindados que tinham o equipamento Thales. E, na verdade, percebemos que os componentes que são essenciais, estamos falando dos componentes eletrônicos que permitem que os drones se localizem no espaço, aos drones, na verdade, as esferas ópticas dos drones de reconhecimento, por exemplo, são fabricadas na França, perto de Grenoble. Na verdade, não são apenas os aviões, mas sim todo o armamento. Global, tudo isso é porque assinamos contratos antes de 2014, antes da Rússia se revelar novamente um país agressor contra a Ucrânia. São contratos antigos, né, que por vezes ele precedem até mesmo as empresas atuais, não? Vemos isso, por exemplo, com o Su-23, o Sukhoi 23, que continua voando, um avião que não é exatamente recente, mas que continua voando com componentes Safran, que datam de contratos que foram feitos na época em que a empresa se chamava Sagen. Portanto, sim, são contratos que datam de tempos atrás. A Rússia tem sido há muito tempo uma parceira da França em termos de defesa e equipamento militar. Então, nós paramos de assinar novos contratos ou paramos de entregá-los? O que fizemos a partir do momento em que houve a invasão da Ucrânia, no primeiro caso? Então, oficialmente paramos de entregá-los. Oficialmente isso começa mal,
quando olhamos para os relatórios que são feitos ao Parlamento pelo Ministério das Forças Armadas, por Bercy, sobre as exportações de bens militares ou de uso duplo para a Rússia, de fato não há nada. Ao mesmo tempo, são relatórios que, em geral, são muito pouco fornecidos. Especialmente, não temos detalhes do que é enviado, nem mesmo para os parceiros da Rússia, que podem, então, reenviar para eles. E, oficialmente, isso foi interrompido, então foram implementadas sanções pela França, comunidade internacional, UE, Organização das Nações Unidas, etc. Então isso é depois de 2022? Agora, estamos após fevereiro de 2022. Estamos após a invasão em grande escala. Mas já existiam sanções, na verdade, desde a invasão da Crimeia e de uma parte do Donbass em 2014, mas que claramente não eram suficientes e que foram reforçadas em 2022, ou reforçado. Ao ponto de ser eficaz a 100%, ou ainda há buracos em... A raquete. Então, há buracos na raquete, principalmente, falamos sobre isso, graças à capacidade que os russos têm para criar caminhos desviados, para obter o que precisam, porque realmente precisam, são dependentes disso. Buracos na raquete que também são, na minha opinião, uma responsabilidade tanto das empresas quanto dos governos, no sentido em que o controle é amplamente insuficiente, porque se o controle fosse suficiente, não estaríamos aqui hoje. Claro, as sanções, portanto, surtem efeito. Sim, as sanções têm um efeito, felizmente para os ucranianos, porque os russos ainda disparavam 10 vezes mais. Hoje, se não houvesse... No entanto, você fez parte da sua investigação e esteve na Ucrânia. O que você descobriu lá? Então, na Ucrânia, eu parti do campo, seja na frente com os militares, na região de Donetsk, em Chassivyar, ou mesmo nas cidades, em Kharkiv, Dnipro, Kiev, onde, na verdade, drones e mísseis caem sobre suas cabeças todos os dias, todas as noites, constantemente. E então a primeira coisa foi observar o impacto dessas armas nos militares e nos civis. Depois era preciso descobrir o que continham. E então, para fazer isso, fui ao laboratório de perícia médico-legal do Ministério da Justiça da Ucrânia. E lá colocamos as mãos em sistemas de armamento, colocamos as mãos em Kinzhal, colocamos as mãos em KH-101, colocamos as mãos em drones Orlandes, em drones cartógrafos, em Shahed, em tudo isso. E olhamos o que havia dentro. O Kinzhal é considerado um míssil hipersônico de última geração, totalmente desenvolvido pela Rússia, que possui muitos componentes ocidentais, pois novamente não conseguem produzir seus próprios semicondutores. Semicondutores da qualidade necessária para fabricar armamentos de alta tecnologia. E eram mísseis que haviam sido produzidos antes de 2022, ou então que continuaram a produzir com... nossos equipamentos que continuaram a ser produzidos depois. Os drones em que colocamos as mãos, tenho em mente o exemplo do Shahed, porque é algo bastante impressionante. Não percebemos a real dimensão disso em fotos ou vídeos, mas é maior do que eu. Os primeiros drones Shahed foram fornecidos pelo Irã à Rússia. Contudo, a segunda geração de Shahed já é fabricada em território russo, sob licença iraniana. E então eles são fabricados na Rússia bem depois do início da invasão em grande escala em 2022. E então nesse drone Shahed que abrimos, descobrimos material francês em uma das placas-mãe. Um dos maiores componentes era Microelectronics, ST Microelectronics, de uma empresa que é, de fato, uma multinacional franco-italiana, hoje mais ou menos domiciliada na Suíça. Ainda assim comprada após o início da guerra? Comprada após o início da guerra? Sim. Mas é um material de duplo uso. Esse chip, sabíamos que era um uso militar ou é tão comum que podemos comprar no supermercado da esquina? Então, não podemos comprar no mercadinho da esquina, mas podemos adquirir facilmente em quase qualquer revendedor de eletrônicos. Mas são bens considerados de duplo uso. E os bens de duplo uso, na verdade, são bens cujas exportações eles são estritamente monitoradas, que devem... Cada exportação deve ser validada por uma comissão interministerial de bens de duplo uso, que inclui o Ministério das Forças Armadas, que inclui Bercy, que até inclui a Agricultura, que inclui a Direção-Geral de Segurança Externa. Nesse caso, não funciona. E aí se nos perguntamos como esse tipo de componentes que são fabricados na França acabam lá. Porque se jornalistas investigativos,
pessoas da sociedade civil. Existem ONGs trabalhando nisso, existem jornalistas investigativos, eu não sou o único, existem ucranianos, franceses, ingleses trabalhando neste assunto. Se essas pessoas conseguem saber quais são os sistemas de evasão de sanções, quais são as rotas que essas cargas tomam, podemos muito bem imaginar que uma comissão interministerial ou mesmo o serviço encarregado do controle de exportações dentro dessas indústrias também são capazes de saber. No livro, você mencionou um exemplo significativo sobre a exportação de sistemas para a produção de gás liquefeito. Você pode explicar um pouco essa história incrível? Então, sim, a primeira pergunta que eu respondo neste livro é quais são os componentes ocidentais que encontramos no armamento russo e como eles chegam lá. A segunda pergunta é como a Rússia continua financiando o equipamento usado em sua guerra, que agora lhe custa mais caro, dado o alto custo de tudo isso, e que lhe custa mais caro agora devido às sanções? Uma das grandes respostas é a energia. A Rússia é líder mundial no gás natural liquefeito, extraído na Sibéria, principalmente na península de Yamal, e gás natural que ela extrai com dois principais parceiros franceses, por uma empresa russa chamada Novatek, mas que é parceira com a francesa Total Energy, e o equivalente tecnológico na engenharia técnica chamada Technip, com um P. Essa empresa, a Technip, fabrica o que chamamos de trens de liquefação. Os trens de liquefação são imensas máquinas com centenas de metros de comprimento e dezenas de metros de altura, fabricadas na China pela Technip e importadas por navio quebra-gelo até a Sibéria. Essas máquinas servirão para liquefazer esse gás natural a fim de torná-lo utilizável para um monte de utilizações finais. E, na verdade, a Technip estava bem incomodada porque ela havia fabricado esses trens de liquefação que lhe custaram muito caro. Trata-se de elementos sancionados por permitirem à Rússia produzir energia. Os construíram apesar das sanções? Então eles haviam começado, apesar da guerra, eles continuaram construindo por muito tempo. São coisas que levam bastante tempo para serem construídas. Com as sanções implementadas, tivemos que fazer as entregas a partir da China. E aí a técnica se encontrou em uma situação complicada. E então é isso que uma investigação do Le Monde revela, na verdade, se beneficiou de uma pequena ajuda de Bercy que explicou como entregar apesar da sanção. Ou seja, você não é obrigado a declarar totalmente o que você exporta. E enquanto, do outro lado, os russos, quando importam o trem de entrega, na declaração aduaneira, na recepção da carga, eles escrevem bem o que é, portanto não há dúvida possível. O início da guerra, enquanto estávamos sob sanção, a França, oficialmente um ministério... Não oficialmente? Ainda é um ministério, é oficial. Sim, podemos dizer que é oficial. Quer dizer, ainda incentivamos uma empresa francesa a fornecer à Rússia os meios de continuar ganhando dinheiro. Apesar dos... Sim, e vemos isso, não é apenas a Technip. Então, Technip, há uma coisa que é interessante mesmo, é que oficialmente a Technip saiu do projeto. O canteiro de obras na Sibéria foi retomado por outra empresa que tem exatamente o mesmo endereço em Abu Dhabi que o escritório Emirati da Technip. Portanto, estamos sempre em posição de fazer perguntas. Pode ser apenas coincidência e não necessariamente o mesmo andar? Sim, é isso. Sim, vamos dizer isso. Hoje, vamos nos mexer e fazer mais e devemos nos adaptar às sanções? Recentemente vimos que, através do Cazaquistão, os Sukhoi 30 russos continuavam recebendo peças de reposição da França, pois os Sukhoi 30 são repletos de equipamentos franceses. Já de peças, mas além disso, reparadas por mecânicos cazaques que têm a aprovação da Thales, que foram treinados na França pela Thales após o início da invasão em grande escala. Mas o Cazaquistão, no limite, não deveríamos estar... Sim. No limite, certamente, mas quando olhamos para a investigação que saiu no Informe Napalm sobre o assunto, é ainda uma empresa que foi criada em previsão das sanções que seriam implementadas, que foi criada por russos com seu parceiro cazaque, que foi criada logo antes da invasão. E as empresas, seja Safran, seja Thales e outras, continuaram a enviar peças de reposição para esta empresa cazaque após o início da guerra.
Bem, quando uma empresa Kazakh enviamos peças de Sukhoi para mecânicos que são capazes de trabalhar em aviões russos, não é preciso ser um prêmio Nobel, não é preciso ser um prêmio Nobel para suspeitar que isso pode ser útil para algo. Quando há essas revelações no seu livro, essas investigações no mundo, todo mundo está fazendo o necessário para se adaptar a essa realidade, eu acho que o que estamos fazendo não é suficiente. Há uma primeira coisa, é que essas empresas, quando lhes fazemos a pergunta, essas empresas francesas, elas dizem que procuram a mesma coisa que nós. Nós também combatemos a evasão de sanções, nós também procuramos os vilões, em suma, porque elas não processam a empresa Kazakh, porque Safran e Thales não processam a empresa Kazakh, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é do ponto de vista das instituições nacionais, do ponto de vista mais do Estado e do parlamentarismo, é que é preciso, na minha opinião, implementar discussões parlamentares e mais controle parlamentar das exportações de bens de duplo uso e exportação de armas. Hoje, quando pedimos detalhes das exportações, há informações sigilosas de defesa, mas muitas não são. Porém, mesmo o que não é segredo, não temos acesso aos detalhes. Os relatórios que são feitos ao parlamento sobre as exportações são, na minha opinião e na opinião de muitos observadores, mais do que incompletos. E então, na verdade, falta presença no debate público e no debate parlamentar. Existem países mais exemplares, a França em particular, devido ao nosso envolvimento próximo, tornando isso mais visível. E quanto aos ingleses, americanos e alemães? É open bar. Isso é mais visível porque estamos mais envolvidos, é mais visível porque a França tem um lugar no cenário internacional a nível de vendas de tecnologias, materiais militares e não militares, de dupla utilização, microcomponentes, etc., superando muitos parceiros e outros países europeus. Na exportação de material militar, lideramos na Europa, segundo no mundo. Segundo no mundo, graças ao espaço que a Rússia deixou ao se concentrar em seu próprio mercado. Mas sim, isso se vê mais. Então sim, isso se vê mais. Então há mais a fazer, né? Eu acho que temos mais trabalho do que os dinamarqueses, belgas, alemães ou até mesmo os italianos. Mas, por exemplo, nos Países Baixos há mais debates parlamentares e mais discussões na esfera pública sobre as exportações de material de duplo uso ou militar. Isso significa que eles produzem menos, mas são mais rigorosos que nós? Eles são mais rigorosos que nós. Será que teríamos ouvido falar de um desejo de aumentar nosso nível de exigência? Então há anúncios. Há anúncios do governo que são feitos regularmente sobre isso, mas por enquanto não tenho a impressão de que isso se concretize na prática. Bom, vamos lá fazer pressão. Começamos o lobby hoje. Podemos começar o lobby hoje. Obrigado por esta entrevista. Nós esperamos que haja algumas consequências importantes, pois estamos em guerra e temos mortes diárias devido à nossa incapacidade de agir de forma mais operacional. Você e eu vamos para a Ucrânia, vemos a realidade no terreno e que há equipamento francês nas armas russas. É de partir o coração sempre que isso acontece. É uma sensação estranha ter que correr para se abrigar, porque estamos sendo bombardeados por coisas que têm componentes que são financiados por nós. Lembramos do seu livro O Grande Mercado, publicado pela CERF. Vamos colocar os links nos comentários do vídeo. Obrigado e esperamos que tenha gostado. Até breve no estúdio Recocosmos.